fica a prevenção. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Neste sábado, o HU promove um mutirão de cirurgia plástica reparadora contra o câncer de pele. Mas isso é fruto também, senhores, da falta de prevenção, né? Não quero aqui culpar a sociedade, né? Claro que esse assunto ele é multifatorial. Por exemplo, né? Entre os fatores nós temos a questão do protetor solar, do filtro solar, que é caro, tem um monte de imposto, e essa é uma bandeira da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive, né? Para reduzir a carga tributária no filtro solar. Praticamente nada aconteceu. Então, o que a gente vai ter no sábado é fruto também da falta de prevenção, né? É fruto de uma questão cultural também, né, doutor? Sem dúvida. E além da prevenção, tem que ter, o povo precisa ter informação. Isso aí a gente tem, os governos têm dado cada vez mais interesse e importância para a informação, mas eu acho que ainda ela não atingiu o público-alvo, que são principalmente as pessoas que trabalham, os trabalhadores. Se foca muito na exposição recreacional, sim, né? Praia, do bronzeamento e tal, mas o público que nós atendemos no CEPOM e no HU é o trabalhador, o lavrador, né? o operário que fica no dia a dia exposto. Esse que até o uso do filtro solar é importante, mas existem medidas de uso, de proteção de chapéu, de roupas protetoras, respeitar os horários de sol, que são tão efetivas, ou talvez até mais efetivas e mais importantes do que se preocupar em dar filtro solar. Mas, doutor, pessoas. Isso é tão racional, né? Será que é tão difícil de ser atacado esse problema com as prefeituras, com as empresas ligadas à agroindústria, enfim, será que é tão difícil de atacar esse problema, ou com uma conscientização, ou com a exigência da utilização dos equipamentos de segurança, enfim, isso parece tão racional, mas né? É complicado, porque você vê, não dá voto, né? Esse é um problema. E o lavrador... É como as prefeituras fazerem o sistema de tratamento de esgoto e tal. Isso não dá voto porque fica enterrado. É melhor Sim. Inaugurar uma praça. Né? Isso por um lado. Por outro lado, é a mesma que se beber não dirija. Agora... Sim, sim. É a mesma coisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer comigo. É claro. Muito mais barato prevenir do que tratar, sem dúvida. Então isso já foi visto, por exemplo, hoje se fala muito, é comum falar em mamografia, né, extremamente divulgado para diagnóstico precoce do câncer de mama. Já se chegou, é claro que isso não veio ao acaso, se concluiu com muito estudo que é muito mais barato fazer mamografia em todo mundo e diagnosticar precocemente, tratar precocemente do que tratar a doença tardiamente e avançada. E o câncer de pele não tem a dúvida que é muito mais barato prevenir do que tratar com cirurgia e todos os outros tratamentos adjuvantes que virão depois nos casos mais complexos. Mas é culturalmente difícil tu explicar para a pessoa mais simples, mais humilde, que é um lavrador do campo, que é importante, ele só vai perceber que é importante no dia que ele já está com câncer de pele. E aí ele já passou 30 anos pegando sol, daí a situação já passou. Eu queria falar aqui, é um problema cumulativo. Cumulativo ao longo de muitos anos. Quando ele está produtivo, ele está trabalhando... Parece que não é com ele, né? Não está acontecendo nada, ele pega as queimaduras solares, para ter uma ideia, basta 3 queimaduras solares para duplicar ou até triplicar a incidência, o risco de câncer de pele no indivíduo. 3 queimaduras já duplicam. Agora se multiplica isso... Que intensidade de queimadura o senhor diz? Uma queimadura de descascar. Ah, sim, sim. Uma queimadura intensa, que a pele fica vermelha e descasca. Então, cada queimadura dessa duplica ou pode até triplicar o risco de câncer de pele. Ela multiplica isso por 20 anos, 30 anos, na lavoura, no campo, todo dia. Né? Isso às vezes me faz rir, porque eu brinco muito. Uma queimadura intensa, na primeira, já vem uma coisa com nome bonito, que é efélides. As efélides são as sardinhas. Sim. Aparece, enche os ombros de coisa. E não é outro lugar que nós, muitas vezes, no futuro, vamos operar um câncer, ou ombro, ou no dorso, ou nas costas, que é produto daquele sol lá do passado. Sim, sim. Isso, já que tu gosta de algumas frases minhas, eu digo, o abuso do sol na juventude é o câncer na maturidade. É o câncer de pele na maturidade. Infelizmente. Agora tem um aspecto, né? Agora, no intervalo, os senhores falaram que deve haver mais de 2.000 mulheres na fila para fazer uma cirurgia
de reconstrução de mama. Em Santa Catarina, mais de 2.000 mulheres para fazer a cirurgia de reconstrução de mama. Há uma divergência, há um duplo entendimento até na comunidade científica, comunidade médica, de que um lado, uma corrente pensa que o ideal é fazer a cirurgia de retirada do câncer de mama e se dá um tempo, depois se faz a reconstrução da mama, e já há um outro entendimento que acredita que você faz a retirada do câncer e já reconstitui a mama. Bom, a gente teria condições de fazer isso? Tem. Estrutura para fazer isso? A estrutura tem, é que você tem que avaliar cada caso, porque as situações de reconstrução imediata existem, como as reconstruções tardias. Muitas vezes o tipo de doença, às vezes, vai exigir tratamentos complementares como rádio, quimioterapia, que podem, digamos assim, não ser o melhor momento numa reconstrução imediata, porque o tecido que foi reconstruído vai sofrer depois uma rádio, uma quimioterapia, pode ser prejudicial para o resultado. Para a paciente é muito melhor ela já sair com a sua mama reconstruída imediato do que ficar sem a mama durante um tempo. Embora essa mama não saia perfeita. Pois mas a reconstrução geralmente passa por várias etapas. Sim, mas agora imagino que há uma conversa prévia, né, na relação médico-paciente, onde se é explicado para a paciente, né, vem cá, o que é melhor, sair sem uma mama ou sair com uma outra que não vai ser a ideal, mas que pode ser, sei lá, aprimorada, melhorada... refinada, né, mais próxima do normal. O grupo que defende a reconstrução tardia, ele defende embasado numa primeira situação, que é a possibilidade ou não do recrudescimento dessa lesão, desse câncer, o reaparecimento dele. Então eu estaria reconstruindo imediato e ele iria ser escondido, o reaparecimento, ou a possibilidade desse reaparecimento, relativamente precoce, para detecção precoce, seria escondido pela reconstrução em si. E a outra é um pouco cruel, mas é a ilusão que a pessoa faz com a reconstrução imediata, no sentido que ela pensa sair com uma mama exatamente igual àquela que ela perdeu. E isso é impossível, isso não existe. Então, o tardio dá para conversar, discutir uma série de outras situações que a pessoa vai participar das decisões. E não aquela decisão que a gente é obrigado a tomar com o paciente dormindo, sem que ele participe. Pois é. Então, essas situações são que geram duas correntes. A tendência americana é reconstrução imediata, a tendência europeia é reconstrução tardia. Mas, sem dúvida, passa pela conversa com o paciente no consulta. Informação. Que é fundamental, né? Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, o Ayrton Prat na Serraria e também o André pelo Twitter. A gente vai para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta. Até já.